Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Então vamos lá. Há umas 2 semanas atrás, eu estive aqui nesse mesmo lugar, falando sobre o amor incondicional de Deus e como ele se revela com seus diferentes filhos. Porque, assim como nós, cada filho é diferente um do outro, certo? Eu tenho 3, cada um é bem diferente do outro. E Deus também, não que ele tenha um amor maior por um, não, mas ele precisa tratar seus filhos diferente um do outro, certo? Hoje nós vamos falar sobre o posicionamento de filho, porque a gente viu que Deus não tem problema em ser pai, mas nós temos o problema em aceitar em ser filhos. E o que ele tem mais bradado nos últimos tempos é posicionamento de filhos. E eu tenho a plena certeza que todo mundo, ou não, a grande maioria, chegou na igreja com um pensamento de servo, de que eu preciso entregar algo para Deus para que Ele pudesse me amar, que eu preciso fazer algo para que Ele perdoe os meus pecados. Mas a mentalidade de filho tem por si que quando nós aceitamos e cremos em tudo que Ele fez, aceitamos a sua paternidade, tudo já está feito. Então nós precisamos primeiramente nos posicionar como filhos. E hoje a gente vai entender um pouco mais. Vamos ler Romanos 8, 14, do 14 ao 16. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenha medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Até aí, tá bom. Então, o que a gente precisa primeiro é reconhecer quem nós somos. Então, eu preciso me reconhecer como filha, porque Satanás ele vai primeiramente atacar a sua identidade. E posicionamento tem a ver com identidade. Se eu me posiciono no reino como serva, como escrava, Satanás tem brecha, tem autoridade sobre a minha vida. Satanás não tem autoridade, não tem poder com quem se posiciona como filho. E nós precisamos nos posicionar como filho, porque é isso que Deus espera. E é isso que Ele derramou sobre nós. Amém? Segundo, o posicionamento do filho é de confiança e intimidade. Isso revela que o posicionamento de um filho não é distante ou formal, pelo contrário, é íntimo. Um filho, eu não sei o de vocês, mas os meus filhos, mal eu acordo, já está todo mundo em cima da minha cama, chegam da escola, ficam em cima. Isso é intimidade, relacionamento. Como que nós viemos à casa de Deus como servos? Precisamos de relacionamento, oração diária, posicionamento. E é frequente, não é esporádico. Não é uma vez na semana, meia hora, das 5 às 5:30.
Esse não é o posicionamento que Deus quer. Pode começar por aí. Mas quando você toma a autoridade de filho, quando você toma o seu posicionamento e você toma a autoridade no reino daquilo que Deus derramou e deixou para nós, essa meia hora vira 1 hora, vira todo dia, você está ali na presença de Deus. Posicionamento, intimidade, real, não esporádico. O posicionamento do filho é de confiança e intimidade, né? Foi o que a gente acabou de falar. Um filho não precisa ter medo de entrar na presença do pai. E a intimidade gera confiança e segurança. A pastora colocou a gente para orar. Algumas pessoas chegam assim, não me coloca para orar, porque eu tenho vergonha. Eu também estou com vergonha aqui em cima. Confiança, intimidade te gera confiança. Intimidade gera posicionamento. Intimidade gera autoridade. Intimidade te dá poder. E uma vez eu escutei assim, como que a gente quer ir para o céu, sendo que lá todo tempo nós estaremos adorando a Deus, orando a Deus, se aqui a gente não consegue passar meia hora orando? É hipocrisia. Intimidade, oração. Deus quer ter relacionamento. Ele não quer um servo, Ele não quer um escravo, para que Ele manda e você obedece. Não, Ele quer um filho que tome autoridade, que tome posicionamento e que fale, não, Satanás aqui não. No meu turno, não. Aonde eu estiver, Satanás tem que sair. É fácil? Não. Se você quiser persistir, eu te garanto que a intimidade, o posicionamento vem. Um filho se posiciona em autoridade. Nós temos promessa, autoridade e responsabilidades. Ser filho inclui agir com autoridade espiritual, resistir ao inimigo, repreender o mal, caminhar com cabeça erguida. Pare de aceitar migalhas espirituais ou viver como alguém esquecido. Você é herdeiro. Posicione-se como tal. Às vezes a gente tem mania de ser vítima, né? Porque vítima gera enredo. E vítima gera compaixão do próximo. Mas um filho posicionado, ele não é vítima. Um filho posicionado, ele não quer um enredo de que ele é o coitadinho. Um filho posicionado, ele vai à frente e fala que não. Na minha vida, não vai ter história triste para contar. Na minha vida, pode ter alguns tropeços, mas tem meu pai para me levantar. Porque a própria palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O filho se posiciona com maturidade e obediência. Acho que a obediência é o mais difícil. Quando nós nos tornamos filhos, ou quando nós aceitamos a ser filhos. Porque, mais uma vez eu falo, às vezes é hipocrisia. Eu falar, eu sou filha de Deus, mas quando ele pede um sacrifício, não. Aqui não. O Senhor pode vir até aqui, mas aqui não. Nas minhas emoções, não. Meu relacionamento, às vezes Deus fala, esse não é para você, ou essa não é para você. E você fala, não. Senhor, até aqui não. É hipocrisia.
nós precisamos ter obediência. Entenda que não é só sentir como filho, é viver como tal. Por muito tempo, eu estou caminhando com os nossos apóstolos há 10 anos. Há 10 anos eu me converti na 41 e nunca mais saí. Mas eu me sentia filha. Eu até estava comentando com a dona Eva ali no começo, que quando eu aceitei a viver como filha, aceitei a paternidade da casa, foi o ano passado. Porque há um grande... A gente coloca um empecilho. A gente acha que os nossos apóstolos são inalcançáveis. Quando, na verdade, somos nós que não queremos ou não aceitamos ser filhos da casa. E daí é uma brecha para que Satanás venha e coloque na nossa mente, não, você não precisa fazer isso, porque você não é filha. Você não precisa obedecer, porque você não é filha. Você não se sente filha. Quando, na verdade, Deus está falando, vem. Você está no raso. E eu quero te entregar muito mais. E eu falo para vocês, de lá para cá, eu tenho experimentado maravilhas sobre a minha vida. Tenho, sim, passado por tribulações. Ontem, inclusive, acabei passando por um procedimento para tirar uma pedra no rim. Mas isso não me tira da presença. E isso não tira a herança que eu tenho. Pelo contrário, me dá ainda mais autoridade para pisar na cabeça de Satanás e falar que não. Até hoje, você brincou comigo, mas a partir de hoje, não. Satanás não tem mais autoridade na minha vida. E hoje, eu falo com autoridade de filho. Satanás não tem mais poder sobre as minhas emoções. Porque eu coloquei tudo nas mãos de Deus. Como filha. Não como serva. Não como escrava. A maturidade espiritual se vê na obediência e na disposição de ser guiado por Deus, mesmo quando é difícil. Um filho posicionado não se move por emoções, mas pelo Espírito. Ele obedece ao Pai, mesmo que não entende tudo. Quem disse que é para você entender? A pastora tem passado algumas pregações, ensinado sobre o corpo de Cristo, certo? Para quem Deus entrega a visão? Para a cabeça. Ela é a cabeça, ela precisa entender. Ela e o pastor precisam entender a visão. Não nós. O que Deus vai cobrar dos filhos é obediência e não entendimento. Então, o que te separa, talvez, da promessa que Deus tem para você, é obediência e não entendimento. Porque se você for querer entender aquilo que Deus entrega para a cabeça, uma mão não tem como entender, querer fazer o que o cérebro faz. Só obedece. É difícil? Para quem é filho, não. Filhos imaturos seguem sentimentos. Filhos maduros seguem o espírito. Hoje eu não quero servir. Hoje eu não quero. Hoje eu não quero ir para a igreja. Lá em casa, a Laís fala, eu não quero lavar louça. Você fica sem lavar louça, Laís?
Não. Filho não faz o que quer. Filho faz o que é necessário. Será que a gente tem feito, ao menos, o mínimo para Deus, na casa de Deus? E não é por posição. Eu vou falar, eu amo servir. Aonde eu mais sinto Deus é servindo. Aonde eu mais consigo enxergar o meu próximo é servindo. Eu amo retiro. Porque eu consigo me conectar ainda mais com o meu irmão. Porque às vezes a gente está tão, sabe, só nas nossas dores. A gente está tão egoísta que a gente não consegue enxergar o próximo. E se você, mais uma vez, fazendo ênfase ao retiro, se você não passou pelo retiro, eu convido a você a passar. E depois que você passar, sirva. Porque Deus se manifesta de uma forma tão gloriosa. Sabe o que é você sentir no teu espírito, literalmente, a dor do seu próximo, mas também a felicidade de ver ele liberto. Então não ache que servir é um peso, porque não é. Filho posicionado, não interessa aonde quer que ele, qual posição ele esteja. O prazer dele é servir. E talvez você pense assim, não, agora não é o momento. Ou como eu já ouvi assim, não, eu vou esperar o que Deus vai falar para mim. Irmão, às vezes chega uma pessoa te convidando para servir, já é Deus te chamando. Porque às vezes você não está orando. Então daí ele precisa chegar para você e falar, vamos servir? O banco não representa filhos. Romanos 8:19. Consegue colocar? Não? O universo todo espera, com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Numa outra versão diz, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É como se o mundo tivesse, agora a Stephanie vai se posicionar como filha. Agora o pastor Sandro, não, agora ele se posiciona. Aí passa mais um dia, não, agora a Vânia vai. Ela não vai mais aceitar isso. E volta. Entende que o universo aguarda com expectativa o posicionamento dos filhos. E às vezes a gente reclama, porque a política. Você está orando? Está orando pelo teu país? Está orando pelo teu presidente? Não para acontecer nada de ruim com ele, mas que ele tenha discernimento, que se abra os olhos. Nós precisamos tomar a autoridade, posicionamento de filhos e orar. Não olhar só para o nosso umbigo. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus,
Deus cuida das nossas. E às vezes a gente fala, nossa, eu sirvo a Deus, eu estou aqui servindo, fazem 10 anos que eu sirvo a Deus e nada acontece de diferente na minha vida. Quando foi que você parou a sua vida para orar por alguém? Para interceder por alguém? Para interceder pelos nossos apóstolos? Os pastores da nossa igreja? Pelos irmãos da nossa igreja? Às vezes a gente é filho mimado e só quer receber papinha na boca. E a gente não quer ir lá e preparar, deixar o caminho pronto. Porque Jesus, Ele aguarda que cada um de nós se posicione. Você já imaginou? Se cada um aqui, hoje nós não estamos, numa grande maioria, mas se cada um aqui tomar o seu posicionamento como filho, e tomar autoridade, poder, tomar a responsabilidade de orar pela nossa casa, de ir atrás, como diz o Eloy, no mercado, de ir atrás de outras pessoas. Eu tenho a plena certeza que no domingo não vai ter cadeira vazia. Mas muitas vezes a gente vem para a igreja buscando bênção. Irmão, a maior bênção que nós temos já aconteceu. Foi Jesus morrer na cruz. Por esse motivo, dele morrer por mim, por você, na cruz, para a tua salvação, já deveria ser um grande motivo para a gente a todo dia, a todo momento estar rendido na presença dele. Entenda que a criação não aguarda reis, cientistas ou qualquer outra coisa, mas aguarda filhos. Ele não quer saber do músico. Ele não quer saber do empresário. Ele quer saber do filho. O que o meu filho empresário tem feito para o meu reino? O que o meu filho, que eu dei a ele, discernimento, sabedoria, tem feito com o que eu dei para ele? O mundo está em desordem, porque os verdadeiros filhos ainda não se manifestaram com autoridade. A gente, como pai, às vezes a gente reclama, né? Meu Deus, as escolas estão um absurdo. A gente não ora. A gente não ora para as amizades dos nossos filhos. Não podemos viver como órfãos espirituais. O mundo clama por filhos maduros, cheios do Espírito e conscientes de quem são. Eu já fui órfã. E é engraçado, talvez o que eu vou falar aqui, talvez possa soar pesado para vocês. Mas Deus permitiu que o meu pai morresse, para que eu entendesse que eu não preciso de mais nada, e nem de ninguém, a não ser Ele. E com muito temor no meu coração, não espere que você perca alguém de confiança, alguém que te dê respaldo, porque meu pai era pastor, então muitas coisas eu tinha um respaldo, me colocava de muleta. Não, meu pai vai orar por mim. Não permita que você perca alguém que você ama, para entender que você é filho, para entender que você é amado, para entender que você tem chamado,
para entender que você é escolhido, que você tem uma história. E hoje é dia de se posicionar. Eu não sei se... Pode subir. Eu não sei o que você tem vindo buscar, mas eu sei que Deus quer entregar. Ele quer entregar a paternidade dele. E eu te garanto, se você receber, nada mais vai te faltar. Você pode sim passar por alguns tropeços, algumas dores, mas Ele prometeu: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu sou filha dele, porque uma coisa a gente precisa entender: nós somos imagem e semelhança. Imagem é reflexo. Tudo aquilo que meu pai é, tudo aquilo que meu pai reflete, eu reflito. Tudo aquilo que meu pai tem, eu tenho. Semelhança significa atributos. Se meu pai tem autoridade, eu tenho autoridade. Se meu pai é amor, eu sou amor. Do meu jeito, eu sou amor. Mas você precisa aceitar. E é uma coisa que eu não posso fazer por você. Assim como em 8 anos, ninguém pôde fazer por mim. Eu tive que buscar, eu tive que querer, desejar. E a identidade de filha da casa era algo que eu desejava muito. Porque é como eu falei ali no começo. Eu sentia filha, né? Eu tinha aquele... Não, eu sou filha, mas por dentro de mim eu não tinha a autoridade. E em um retiro eu clamei tanto, num pré-retiro na verdade, eu clamei tanto, eu falei: Senhor, eu quero receber a paternidade da casa. Eu quero receber a tua paternidade. E aquele dia foi tão especial, porque quem conhece o nosso apóstolo sabe que ele está aqui. Se você pedir um abraço, ele vai te abraçar. Mas quem conhece sabe que ele não vai. E naquele dia, eu estava no meu canto orando, clamando e pedindo a paternidade da casa. E ele chegou e ele me abraçou, ele falou: minha filha. Eu não sei quem aqui já perdeu o pai, mas a sensação de não ser órfão é maravilhoso. A sensação de você pertencer é outro nível. E o que mais Deus tem clamado nos últimos dias, Ele não quer servos, Ele não quer escravos, Ele quer filhos. Ele quer arrancar toda a dor da orfandade, da rejeição que o mundo trouxe, ou que até o teu pai físico, natural te trouxe. Porque eu não cresci com meu pai. E por mais que eu amasse a vida dele, por mais que eu me sentia filha dele,
Mas quando eu recebi a paternidade da casa, eu entendi o que é pertencer a uma família. Porque junto dela veio a paternidade de Deus. Porque foi o apóstolo e foi a apóstola que Deus colocou na minha vida. Já tive vontade de ir embora, já. Como todo filho rebelde. Fala, eu não quero mais. Vou embora. Como até a Laís já falou. Mas um filho que pertence à casa pode até discordar, pode até brigar com seus pais, mas permanece. Não por capricho, mas por posicionamento. Porque entende quem é seu pai. Porque por mais que hoje você brigue com seu pai, com a sua mãe, você saia da sua casa, você sabe quem é seu pai, você sabe quem é sua mãe. Hoje eu sei quem são meus pais, mas acima de tudo, eu sei quem é o meu pai, o meu provedor, aquele que todo dia sacia a minha sede, aquele que todo dia alimenta a minha alma, aquele que todo dia me afirma e principalmente aquele que me ama. Porque talvez você não tenha experimentado o amor do seu pai natural. E eu garanto para você, o amor de Deus nem se compara. A minha oração diária é para que os meus filhos amem muito mais a Deus, busquem muito mais o amor dele do que o meu. Se os meus filhos hoje chegar para mim e falar, mãe, eu não te amo, mas eu amo muito a Deus. Claro que eu vou ficar triste, óbvio. Mas é uma sensação, talvez, de dever cumprido. Porque se eles amarem muito mais a Deus do que a mim, eu sei que nada vai faltar para eles. Porque só um pai que te criou, que te fez muito, muito antes da fundação do mundo, sabe qual real a sua necessidade.